Edson, no teu ponto de vista, Deus, no olhar fraterno, ele é bom, ele é ruim? Não, isso é coisa de ser humano. Deus, ele é amor e amar? Não, isso é coisa de ser humano. Então quer dizer que todos os espíritos estão errados e você está certo, Edson? Não, eu não estou dizendo que estou certo. Mas se nós vermos Deus dentro da gente, além na profundidade da nossa escolha, eu poderia dizer que Deus são lapsos de onisciência, onipresença e onipotência, aonde o afeto toma a frente da razão. E aonde a inspiração empática é aonde molda os raciocínios. É aí que está o predomínio da elevação, do progredir interior em comunhão e em unção, num ser único que não se tem menor nem maior do que o conjunto do todo. O tema da live é Deus é mais. Porque Deus é mais mesmo, viu? Sem Ele é praticamente impossível. Com Ele já está difícil. Então a gente hoje vai falar de Deus, não no sentido figurado, encantado, místico, magístico, ritualístico, espiritista, espiritualista. Mas nós vamos falar de Deus é mais num sentido fraterno e crístico. Eu vou trazer aqui alguns apontamentos falando de Deus dentro do ser humano. Porque o que Deus é, eu não sei. O que é Deus, definir Deus, para mim é impossível, para o Edson, o conhecimento dele. Não tem como eu definir algo que se cria em si e em si mesmo cria. Entendeu? Ele é a criação. Porém, eu, Edson, em senso crístico, não propriamente cristão, com todo respeito, e em senso universalista, não propriamente espiritual, ou espiritista, ou espírita, e fraternal, não religioso, eu entendo que Deus, ele é materno, mediante a sua ação fraterna, perante o seu atuar no planeta Terra, né, de uma forma afetuosa. Então Deus, para mim, é o eterno homem e mulher em equilíbrio, mas não em sentido sexual, mas em sentido de sensibilidade, em sentido de praticidade entre a sensibilidade humana e o sensorial humano. Então eu não estou fazendo essa live para definir o que é Deus, porque para mim seria perca de tempo isso, porque eu não sei, e creio eu, mediante meus botões, que definir Deus em palavras, em teologia, em religião é maluquice. Até na espiritualidade definir, Deus é isso. Eu posso dizer que Deus é amor, sim, mas amor, o que é amor? Se nem se amar a gente se ama? Mal e porcamente. Mas hoje, como o tema é mensagens com espiritualidade, eu sou muito observador, meus amigos. E hoje é uma conversa mesmo, um bate-papo de amigos, viu? Uma boa noite a todos que possam me ajudar aí no Instagram, no YouTube, no Face. Boa noite a todo mundo, bom dia, boa tarde. E é uma coisa muito interessante esse processo que anda acontecendo da espiritualidade nas nossas vidas. Agora, eu já falo após Covid, porque eu tenho muita fé que isso suma deste planeta, ou pelo menos se resuma de uma forma que não fira, que não machuca, que não há de tolir mais vidas para ver se o ser humano se acorda. Assim como câncer, assim como drogas, assim como assassinatos, assim como genocídios, assim como suicídios, que eu não posso apoiar-me numa doença pandêmica como um castigo cósmico, nem muito menos um castigo de Deus. Particularmente, eu não acredito nisso. Edson, no teu ponto de vista, Deus, no olhar fraterno, ele é bom, ele é ruim? Não, isso é coisa de ser humano. Deus, ele é amor e amar? Não, isso é coisa de ser humano.
Então quer dizer que todos os espíritos estão errados e você está certo, Edson? Não, eu não estou dizendo que estou certo. Mas se nós vermos Deus dentro da gente, além na profundidade da nossa escolha, eu poderia dizer que Deus são lapsos de onisciência, onipresença e onipotência, aonde o afeto toma a frente da razão. E aonde a inspiração empática é aonde molda os raciocínios. É aí que está o predomínio da elevação, do progredir interior em comunhão e em unção, num ser único que não se tem menor nem maior do que o conjunto do todo. Está gravado aí. Não estou dizendo que Deus é isso, mas Deus trabalha nessa constância. Então, Deus no ser humano, em sua divina grandeza, é a simplicidade. Deus no ser humano, em seu divino poder inaquebrantável, é a humildade. Deus no ser humano, em sua força transformadora do que vem para fora e do que já se concebe por dentro, é a pureza da ingenuidade, da confiança, da fé raciocinada. Então, se nós começarmos a estudar Deus em nós, mesmo sendo fagulha, nós vamos vendo e percebendo que Deus não nos obriga a ser bom, e nem muito menos Deus nos obriga a brigar com o mal, mas instiga essa centelha divina em nós, a nós escolher para nós mesmos o que é correto. E o que é correto, pode ter certeza, não agrada nem a nós próprios. É correto para o Edson calar a boca, mesmo ele tendo razão. Porque se eu continuar batendo na mesma tecla, mesmo tendo razão, no mundo onde é certo o pior e é correto o que é menos visível e maleável pela maioria, eu perco a minha paz. Então eu prefiro não ter razão, mas continuar com a minha paz, porque a minha dignidade fica em pé. A minha ética fica firme. Agora, se eu continuar brigando pela razão sem paz, o meu caráter titubeia, porque eu tendo a escolher partidos, eu tendo a escolher métodos, formas e meios de me enquadrar para ser escolhido, ou me adaptar para ser aceito. Vocês entendem que Deus não tem nada a ver com as merda, falar bem em português, que a gente apronta? Nem muito menos com as próprias vitórias que a gente antecede. Agora, Edson, quer dizer que quando eu ganho algo de bom, eu não devo agradecer? Claro, agradeça seu silêncio, que foi capaz, lá está Deus. E a vitória, eu não vou agradecer a vitória? Deus está no seu esforço, que vence a sua derrota. A vitória é passageira, logo o outro te atropela, sem disputar contigo. É porque tudo evolui. Até mesmo a tua percepção te atropela, porque você não vai parar naquela vitória pela eternidade. Você vai seguir com maioridade, com lealdade e com progresso interior. Aí repito de novo, Deus não nos obriga a nada. Agora, Deus nos abriga sempre, de abrigar, de cuidar e de zelar. E isso que eu não estou falando de Deus em torno espiritual e religioso, que eu sempre falo isso. Eu me benzo com todo o respeito, longe de mim começar com desapego religioso. Agora, Edson, se você levasse Deus para o humano, num senso além da religião, não desfazendo de religião, o que seria Deus? Sagrado ou divino? Divino. E o que seria Deus no ser humano? Sagrado ou divino? Não. Deus seria no ser humano o que nós chamamos de santo. Só que a conotação de santo que nós damos a alguns seres de dadas religiões é uma conotação semi-angelical e de elevância moral acima das outras criaturas. Isso é um erro. O santo é o puro. E o puro não é do que faz, é do que nutre. Então, Deus é aquele que puramente, antes de fazer, nutre o que lhe fortifica o ato.
o que lhe produz o fato e o que lhe leva a prover os feitos. Deus está lá. No arrependimento, Deus está na lucidez. Na tristeza, Deus está na superação. Na raiva, Deus está na temperança, no controle. Na ira, Deus se encontra em quem na ira não sai da sua sanidade. Na ignorância, Deus se encontra na leveza singela, mais sincera e não menos eficaz da sensibilidade, da empatia, da inspiração, da sinergia, da leitura do humano pelo humano, ou do humano mediante as coisas. Na grandeza de Deus, repito, está na simplicidade e na humildade. Quem tem esses dois atributos são incorruptíveis num mundo corrupto. São imbatíveis num mundo que só disputa verdades e razão, mas se desfaz do seu coração, se desfaz das suas emoções mais íntimas e se desfaz dos seus princípios mais lógicos e humanamente civilizados, para ter a razão e para ter a verdade, desperdiçando a saúde que a paz dá e desfazendo a salutar lucidez que a mesma saúde em paz vos doa. Só a simplicidade e a humildade. Então hoje, como é uma mensagem com espiritualidade, estava aqui, cheio de rinite, como eu estou vendo, vocês estou meio abatido, me sinto até, não estou febril, mas estou. Eu pensei muito, faço ou não faço essa live, porque é bonitinho a gente vir aqui rindo, brincando. Hoje, por exemplo, eu não estou com dor nenhuma, mas eu sinto a minha voz fanha, mas eu sou humano, não sou robô, não sou androide. Faz parte, pô. Mas Deus está aí, no prazer e no comprazer que eu tenho, não de impor o meu conhecimento, mas de expor que a gente pode ir além. Mas a questão hoje, não digo que é mais profunda, mas a questão hoje, quem sabe possa ajudar alguém a se aprofundar a si mesmo e ir além de si próprio, pela própria paz de espírito que tanto busca, pela mesma paz de espírito que tanto almeja. Então hoje a gente vai falar, eu vou falar de Deus, sem falar de espiritualidade, da forma que se conhece. Isso não se difere, ou melhor ou pior, e sem falar de Deus em tom religioso. De uma forma matemática, Deus está onde? Na divisão, nos dividendos, na soma, Deus está na conclusão. Deus está, não abre parênteses, mediante a quântica que se divide e se multiplica ao mesmo tempo. Deus é o fractal na matemática. Deus está em tudo. Agora, quando você abre a mente e entende que Deus não é um adjunto do homem, não é um conjunto de ser, mas é um alento que transpassa o tempo mediante a afabilidade da calma e do tranquilo. É bacana falar isso, que muitas vezes as pessoas falam, poxa, Deus é algo calmo. Sim, mas tem pessoas que na calma vivem no caos. Que na paz se encontra nas trevas. Tendo tudo, é pior do que mendigo, é miserável. Recebendo amor, é como se vivesse na miséria. Tendo coisas materiais, vive como um mendigo, por dentro. Então, Deus, ele não é quantidade, Deus é a qualidade, na intimidade que assim nós nos munimos, nós nos nutrimos e nós nos acuramos. Deus não tem nada a ver com a maldade nem com a bondade humana, mediante aos limites do umbigo e ao alcance da ponta do nariz, pelos cosmezinhos da conveniência e das aparências, hora de ser aceito, horas de impor uma realidade, uma verdade, ou muitas das horas de querer se despontar,
além das qualidades alheias, além da intelectualidade alheia. Aí foi que nem ele falou para mim, e que nem até praticamente eu acredito. Qual é o teu Deus? É Deus ou é Mamon? É Deus ou é o dinheiro? Ele perguntando para mim, porque ele já sabia a resposta, mas eu senti que ele estava me cutucando. E eu disse para ele, olha, eu posso, não pelo dinheiro, mas eu posso usar o dinheiro em nome de Deus, ajudando a mim e as pessoas. O dinheiro, na minha instrução, é educação. Eu posso me instruir, adquirir mais cultura e na cultura tornar-me educado. Agora, o dinheiro, o gasto do dinheiro não me educa. Como eu gastar o dinheiro pela cultura é que pode me educar. Então sempre vai ser a maleabilidade simples e singela de como eu qualifico o que eu nutro. Não a habilidade calculada, matematicamente fria e estipulada de como eu somo o que eu posso me munir, o que eu posso guardar, para multiplicar ou para dividir. Então eu fico olhando assim as pessoas na internet, que eu não estou citando nome de ninguém, desde as pessoas que seguem, eu vou dar nomes, mas não é para é espírita, não é espírita, é umbanda, é candomblé, é evangélico, é padre, todo mundo. Eu fico só olhando assim, com muito respeito. Vejo que todas elas estão fazendo o que podem, alguns se despontam, e eu já notei que todo padre que se desponta, ele parece rebelde mediante a sua cremesse. Mas ele começa a pregar que Deus é a singeleza e a humildade do ser. Deus é a reforma íntima. Aí eu olho um espírita e eu começo a ver que todo espírita que começa a se despontar, não pelo olhar do Edson, mas pelo olhar crístico e fraterno, ele começa a beber do maná dos livros de Chico, de Divaldo Franco, desses mentores que já trouxeram tudo mastigado, e vai além do que a grafia traz e a poesia mostra, mas vai ao que o sentido das letras se demonstra quando tudo é lido com afeto e pela razão da paz de que quem tem a proposta de um nome de uma doutrina ou de Cristo servir a alguém, não a mamon, não a seu umbigo, não a si mesmo. Quando isso começa a acontecer, ou essa criatura está obsediada, ou tem que sair de perto dela que ela está com o bago negro, porque a pessoa começa a ter umas observações da espiritualidade, não melhores, mas simples. Não mais elevadas e exclusivas, mas mais singelas, mais as claras na humildade de ser. Aí para ela já não interessa se é doutor ou se é João e Maria. Para ela já não interessa se é um bisturi ou um galho de arruda. Porque quando a gente vê a coisa com Deus, a gente vê tudo com o espírito da vida. Quando a gente não vê as coisas em Deus, a gente vê tudo com o rompante da morte. E qual é o rompante da morte? É eu disputar a minha verdade com você. É eu comparar a minha verdade com a tua. E é eu me deparar com a minha razão com a sua. Ao ponto de, conforme for o seu temperamento, menos ou mais esbrugalhado do que o meu, nós dois, você e eu que está me vendo, perder a sua paz. Mas cada um continuar com a sua razão e com a sua verdade. Em nome de Deus, eu não quero isso para mim. E em nome da vida, eu posso dizer, ainda eu não me amo do jeito que eu gostaria, porque tem horas que eu me pego mordendo o canto da língua e tropeçando no meu próprio pé. Mas um pouquinho de dignidade, não sabedoria, dignidade e um tantinho de lucidez eu já tenho. Para calar minha boca, botar meu rabinho no meio das minhas pernas e fazer jus, não à minha doutrina, à minha cremesse, à minha disciplina, à minha religião, à minha religiosidade ou à espiritualidade que eu sigo, mas a paz em Cristo, a paz em Deus, que eu digo me animar mediante o simples ato da fé raciocinada, que eu digo pregar tanto na vida dos outros como mais correto a ser seguido. Qual é o Deus que a gente adora?
Deus ou Mamon? É Deus ou é o capeta? Edson, já que você tocou no capeta, depois eu vou ficar quietinho, vou ver se alguém tiver alguma pergunta. Aonde é que está o diabo, o capeta, o tinhoso, o pé junto? Aonde, Edson? Aonde? No ser humano, o demônio, o que não presta, está em 3 facetas, que se resume numa: a fé que não traz paz. Lá está o capeta. O amor que não amodesta na paz. Lá está o demônio. Lá que está o demônio. E o amar que não lhe dá paz. Ali que está o diabo. O capeta, o demônio e o diabo está nessas 3 coisinhas. Aí vocês olham a sociedade e vê como é que está.